Nós estamos aqui hoje por algo muito maior do que nós mesmos. Então hoje eu quero que vocês prestem realmente bastante atenção no que eu vou falar. Desde a caminhada que nós fizemos, desde o dia que nós fizemos a caminhada, eu vi crianças, eu vi pessoas idosas indo ali caminhar com a gente e com o coração realmente machucado, mas um coração que foi sendo restaurado ao longo dos quilômetros para poder lutar por esse país. E chegado ali no final, eu realmente quis só dar um recado para todo mundo e orar, porque eu não tenho dúvidas de que tudo, e eu repito, tudo o que está acontecendo no nosso país, Deus não está com os olhos fechados para o nosso Brasil. Ele não está. Eu não tenho dúvidas disso. Então, por que nós estamos aqui no fim das contas? E segura, porque hoje eu vou dar lapada em muita gente. Nós estamos aqui por fora Lula. Fora! Fora Lula! Eu não vou mandar você gritar Lula, não. Nós estamos aqui por fora Lula. E por que fora Lula? Primeiro, este cara aqui já está no poder há 3 mandatos, continua prometendo segurança para este país e entrega hoje 60 milhões de brasileiros que estão abaixo das regras do crime organizado. É esse a consequência que ele deixou para o nosso país. Um presidente que gasta 85 milhões do seu dinheiro de impostos para poder bancar desfile de carnaval. Bilhões de reais para poder colocar no bolso de artistas da Lei Rouanet. Bilhão de reais para poder comprar lagosta e bancar os jantares do STF. Ou seja, não falta dinheiro em Brasília. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta homem de verdade para poder tocar este país. Nós estamos aqui por fora Lula, porque nós fizemos um trabalho de 3 anos, estivemos ali 6 meses na CPMI do dia 8, lutando contra tudo e contra todos. Fomos até na Papuda, na Colmeia. Visitei o Clezão enquanto ele estava ainda vivo. Clezão morreu, estivemos aqui na Paulista, continuamos fazendo as manifestações, nós ocupamos a mesa da Câmara, ali do Congresso Nacional, depois aprovamos a urgência da anistia, e aí o sistema pressionou, e o que caiu no colo foi a dosimetria, para poder reduzir as penas das pessoas do dia 8. Aí eu te pergunto, chegamos e conversamos com o Jair Bolsonaro, e ele disse, votem a favor da dosimetria, jamais vocês podem votar contra reduzir a pena das pessoas que estão sofrendo. E nós votamos e nós aprovamos a redução de pena para as pessoas do dia 8. E aí o que o Lula fez? Ele vetou. Só que eu quero dar um recado aqui para o Lula, seu bandido, nós vamos derrubar o veto da dosimetria. E não é por mim, nem somente por você. Eu quero chamar aqui a Norda. João, vem cá. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula! E nós estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. E eu digo por quê, senhores?
Não é por birra política, não. Eu vou dizer por quê. Está aqui do meu lado Norda, está aqui do meu lado João. Ele tem um irmão chamado Bento e o seu pai é o Nelson. Sabe quem eles são? Eles são uma das pessoas que o Moraes está dizendo que são golpistas, que são fascistas, que são extremistas, que uma outra ministra aí nos chamou de tiranos, inclusive. Sabe o que aconteceu com o pai do João? Enquanto ele estava lá no dia 8, não quebrou uma janela sequer, não fez nada. Ele literalmente pegou um dos artefatos que tinha ali no Congresso, que estava jogado no chão, que era uma bola que o Neymar assinou e deu de presente para o Congresso. Ele pegou aquela bola, entregou para a polícia, e sabe o que eles fizeram? Prenderam o pai dele, chamado Nelson. Ele inclusive deve estar assistindo aí agora, em algum lugar. E sabe a pena, a condenação que deu para o pai do João, para o marido da Norda? 17 anos de cadeia. Moraes, quero dizer algo para você. Eu espero que não. Eu espero que você não fuja da justiça dos homens, mas da justiça divina você não vai fugir. Você pode ter certeza disso. Porque quem condena um pai, um marido inocente, como dessa criança aqui, como dessa mãe, ele não está sendo simplesmente um opositor político, não. Ele está acabando com a oportunidade dele poder viver a liberdade com seu filho, de poder se deitar juntamente com a sua esposa, de poder orar junto, de ir para a igreja. Um ministro do STF não tem o papel de destruir famílias, ele tem o papel de julgar. O ministro do STF não tem um papel de a sua esposa fazer contrato com o banco, não. Ele tem o papel de ser guardião da Constituição. Então, ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juiz, ou caso contrário, nós vamos te tirar da sua cadeira. Obrigado. Nós estamos aqui por fora, Moraes, sabe por quê também? Tem vários e várias famílias. Nós estamos aqui por fora, Moraes, sabe por quê também? Porque há uma perseguição política nesse país para quem veste verde e amarelo. Se você está de vermelho, está tudo bem, não tem problema. Se você roubou, você vira até presidente da república. Agora, se você está de verde e amarelo, você é um fascista, você é um extremista, e aí coloca pessoas que nunca roubaram um centavo na cadeia. Quem devia estar na cadeia não é Jair Bolsonaro, não. Quem devia estar na cadeia chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto que já pisou aqui nesse país. Ou seja, por que perseguir um homem que até hoje não conseguiu colocar absolutamente nada na ficha criminal dele? Tudo cai. Ah, porque cutucou a baleia, arquivou. Ah, porque leite moça, caiu. Foi arquivado aí vacina, caiu. Tudo cai. Por quê? Porque ele literalmente começou o que nós temos hoje. E eu jamais deixarei de ser grato àquele que abriu os olhos de todos nós para o que é direita, para o que é esquerda. Não é mesmo? Então, eu estive com ele na semana passada e falei: presidente, talvez você está aqui, se sente sozinho, mas lá no 1º de março, eu quero que você sinta não somente o aplauso para você que está aqui sofrendo, mas para as vítimas, né, do dia 8, que estão ali sendo colocados realmente como reféns, para todos os perseguidos políticos, como o Coronel Naime, como a Débora do Batom. E neste momento agora, eu peço para que você dê uma salva de palmas, para saber que ele e eles não estão sozinhos. Nós estamos com vocês, perseguidos políticos, Jair Bolsonaro, Débora do Batom, familiares do dia 8, Coronel Naime,
Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, todos os jornalistas exilados, nós estamos com vocês. Eu acho que eles merecem mais aplausos, mais forte, mais forte. Nós não somos um, nós somos milhões. E nós estamos aqui também por fora Toffoli. Fora Toffoli. Fora Toffoli. Fora Toffoli. E por que fora Toffoli? Primeiro, foi ele que iniciou o inquérito das fake news, não é isso mesmo? Minha memória está boa. Segundo, não tem como você ter a esposa de um ministro com contrato de 129 milhões com o Banco Master. Você tem o Toffoli, que está até aqui na cabeça envolvido também. E eu te pergunto, para que tem juiz se envolvendo com contratos milionários com o banco? Vai julgar, meu amigo, vai ser guardião da Constituição. Então é o seguinte, Toffoli, o negócio é o seguinte, eu sei, e aqui eu vou expor, eu sei que há também uma vontade da esquerda de até derrubar o Toffoli, porque eles podem estar brigados, mas eu quero lembrar aos senhores, eles estão achando que a gente pode derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo, tá? Então não vem com essa de que vai fazer impeachment de um e depois a gente vai parar, não. Essa avalanche verde e amarelo não parará neste momento. E por fim, e não menos importante, já caminhando aqui para o final, eu quero dizer aos senhores, de que nós estamos vivendo um momento no país, de que você pode se perguntar, Nicolas, e depois daqui, o que nós faremos? Não é nenhuma, nem duas, nem três vezes, que nós vamos ter que ocupar aqui essas ruas, que nós vamos ter que lutar, que a gente vai ter que se expor, se sacrificar, a gente vai sofrer na pele, o que é ser conservador. Mas uma coisa eu posso afirmar para cada um de vocês, eu tenho 29 anos, eu nasci numa favela em Belo Horizonte, eu jamais imaginei que eu estaria falando para esse tanto de gente, e as pessoas estão acompanhando. A coisa que mais pode parar uma pessoa, chama-se medo. Medo de fazer aquilo que é o correto, medo de tomar um passo, medo de falar, medo de se posicionar. Só que se a gente não falar, quem vai falar por nós? E esta não é uma responsabilidade somente de um homem. Tirar o PT esse ano, entendeu o recado, né, Flávio? Não é só responsabilidade só de uma pessoa. Essa responsabilidade é de você, mãe, de você, avó. Cadê a tia do Zap aí? A tia do Zap. Uma salva de palmas para a tia do Zap. O Brasil ama você. Essa responsabilidade, ela é de cada um de nós. Você que é filho, não terceirize aquilo que o Brasil precisa fazer para somente uma pessoa. Sabe por quê? Nós não estamos aqui somente por eleições, nós estamos aqui por gerações, e essa geração ficará lembrada como a geração que não se curvou. Vocês ouviram? Essa geração será lembrada pela geração que não parou, que não se curvou. Mas Nicolas, talvez eu não vou ver esses frutos. A Bíblia diz o seguinte: um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Doutor Enéas falava sozinho ali no Congresso. Depois veio Jair Bolsonaro, lutou também bravamente ali, praticamente sozinho. Depois começaram a vir outros e outros e outros e outros. Eles foram o trator pavimentador que abriu essa estrada. Agora é nosso dever de plantar um Brasil diferente. Nós precisamos no nosso dia a dia
ter, sabe o que? Nós precisamos ter amor com aqueles que estão enganados. Nós precisamos chamar para perto aqueles que estão enganados com um bandido igual Lula, que chega de 4 em 4 anos e chega lá e fala: vamos dar gás para todo mundo. Que país é esse que depois de 20 anos de governo do PT se orgulha de um povo que não tem gás para comprar? Eu quero que um dia o Brasil seja lembrado não pela pobreza, mas pela riqueza, pelo trabalho, pela gente honesta, por gente que acorda cedo e dorme tarde. Ei! Que governo é esse que diz que tirou o povo da pobreza e de que em 4 anos vai visitar os pobres que ele tirou da pobreza? Ou seja, nós estamos aqui para poder dizer que nós não vamos desistir desse país. Esse Brasil não é do Moraes. E Moraes, escuta isso aqui que eu vou dizer para você agora. Já disse isso algumas vezes. O Brasil não tem medo de você. Nós não temos medo de você. Achou que ia colocar o Bolsonaro na cadeia e ia nos parar. Achou que ia colocar milhares de pessoas na cadeia e ia nos parar. Ô seu pateta, eu sou crente, eu não posso xingar. Ô seu panaca, governos levantam, governos caem, mas o povo brasileiro permanece de pé. Permanece de pé. Então, e aí, Nicolas, qual que é o próximo passo? O próximo passo é dar um recado muito claro aos nossos inimigos: nós estamos apenas começando. Acorda! 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 Quem não vai desistir, dá um pé! Que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém. Pessoal, peraí, segurem a música. Eu quero, antes de finalizar aqui mesmo, que eu quero passar a palavra para o Flávio, eu quero pedir, são duas coisas. Primeiro, nós levantamos, todo mundo está vendo o que está acontecendo lá na Zona da Mata, Minas Gerais. Diferentemente da Janja, que articulou a doação para a escola de samba, para poder fazer campanha antecipada, nós articulamos uma vaquinha que já ultrapassou de 5 milhões de reais para ajudar os donos da Zona da Mata. Ó Rede Globo, você ouviu aí? A direita e o Brasil levantou 5 milhões de reais para a Zona da Mata. Divulga aí, divulga. Censuraram nossas redes sociais, mandaram a Polícia Federal na casa de pessoas inocentes, botaram tornozeleira eletrônica na perna de pessoas humildes e trabalhadoras, prenderam pessoas que nunca cometeram crimes, obrigaram brasileiros a terem que sair da própria pátria para escapar de perseguição. Mas nós, o povo, estamos aqui e não vamos desistir do nosso Brasil. O silêncio não é mais uma opção. Essa caminhada que essa jovem liderança, meu amigo Nicolas Ferreira, iniciou pelo Brasil e que acendeu, ou que reacendeu, Nicolas, a vontade de lutar pelo nosso Brasil, a vontade de enfrentar a dor, o sofrimento, cada dor muscular que você, Nicolas, e as pessoas que o acompanharam sentiram.
cada demônio que se sentiu incomodado com Deus caminhando com os brasileiros de Minas Gerais até Brasília. Isso tudo nos dá muito orgulho e muito mais força para continuar lutando pelo nosso país. Nicolas, muito obrigado por existir. Muito obrigado por estar com a gente lutando por esse país, ombro a ombro. Eu quero agradecer ao meu amigo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Duas pessoas que mais representam aqui o povo de São Paulo, que também vestiram a camisa do Brasil e estão caminhando nesse grande projeto de resgate da nossa nação. Quero agradecer aos dois governadores presentes aqui hoje nesse ato, Romeu Zema e Caiado. Caiado, a sua presença aqui, o Zema precisou sair. A sua presença aqui, primeiro, é muita honra estar no mesmo palanque defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. E isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui dois pré-candidatos. Juntos, não estamos disputando voto. Estamos aqui pensando no que é melhor para o nosso país. Muito obrigado, governador. Eu queria chamar aqui agora rapidamente meu amigo pastor Silas Malafaia, porque muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Mas eu acredito tanto que o que está acontecendo no Brasil é projeto de Deus, que eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda, os seus conselhos. Você é um professor para todos nós, a sua coragem nos inspira. Vamos juntos resgatar esse Brasil, pastor. Quem aí está com saudade do Bolsonaro? Levanta a mão. Você que é jovem está com saudade do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, a gente lutava pela liberdade de pensamento dentro de sala de aula. Quem precisava do FIES e estava endividado, o Bolsonaro perdoou 99% das dívidas dos nossos estudantes. E o que o Lula faz? Deixou os estudantes todos endividados mais uma vez. A gente tem que lutar por essa geração que não tem mais expectativa. 80% dos nossos jovens não tem mais expectativa de conseguir um emprego. Passados quase 4 anos desse governo horroroso do Lula, os jovens continuam sem nenhuma expectativa. Mulheres, vocês estão aqui? Na época do presidente Bolsonaro, vocês eram protegidas. Foram mais de 40 leis sancionadas pelo presidente Bolsonaro em defesa das mulheres. A ministra Damares, na Operação Maria da Penha, mobilizou mais de 100 mil profissionais de segurança pública e prendeu mais de 26 mil agressores e assassinos de mulheres nesse Brasil. E eu sou casado com a Fernanda, sou pai de 2 princesinhas que são a razão do meu viver. E eu imagino a dor dessas famílias que tem uma mulher agredida ou uma mulher assassinada por um covarde. E a gente não vai mais tolerar isso nesse país, porque as mulheres serão de verdade abraçadas e protegidas, sem hipocrisia. E para você que recebe hoje um Bolsa Família, na época do Bolsonaro, tinha gente ganhando 45, 50, 100 reais.
presidente Bolsonaro, no meio de uma pandemia, porque não roubava, tinha dinheiro para garantir que as pessoas mais vulneráveis tivessem o que comer, e passou o Bolsa Família para no mínimo R$600. Quem era mãe solo recebia em dobro R$1.200. Se você conseguisse um emprego, continuava recebendo R$200 do Bolsa Família por 2 anos, até você estabilizar no emprego. Você tinha uma porta de saída. O Bolsonaro estendia a mão para as pessoas que mais precisavam. E hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos o Lula gastando R$1,4 bilhão no seu cartão corporativo, levando uma vida de rico, esbanjando com a primeira-dama, ficando em hotéis de luxo. Na COP30, ao invés de usar os bilhões de reais que lá foram usados para melhorar a vida do povo do Pará, ele ficou no iate de luxo, tomando champanhe francês com a Janja, enquanto as pessoas que estão lá até hoje, vendo seus filhos brincando numa língua negra de esgoto na porta da sua casa, porque não tem esgoto tratado. Esse é o Lula que defende os pobres. O governo Lula acabou de jogar no lixo mais de 108 bilhões de reais de remédio, porque não conseguiu fazer chegar na ponta da linha para quem precisava. Quem precisava ir num posto de saúde para conseguir uma aspirina, para conseguir uma Novalgina. Esse cara deixou mofar remédio que ia ser dado para as pessoas mais pobres desse país. E o que dizer do seu ministro Tachad? O melhor ministro da economia do Paraguai. Levou mais de 200 indústrias brasileiras para o Paraguai pela incompetência. O pior prefeito da história de São Paulo. Que saudade do Paulo Guedes. Como disse aqui o Nicolas, a gente tem uma batalha pela frente agora. Derrubar esse veto covarde de Lula sobre o projeto de dosimetria, que não é o que a gente quer. Mas esse primeiro passo vai ser dado em breve. E muitas ou praticamente todas as pessoas do 8 de janeiro vão poder ir para suas casas. Menos uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, que independente da gente derrubar esse veto, vai continuar lá onde ele está. Um ex-presidente da República, mais uma vez, se sacrificando pelo seu país e pelas outras pessoas inocentes. Mesmo sabendo que essa lei não o beneficiaria, ele falou para nós, deputados e senadores: façam, porque pelo menos as outras pessoas vão poder ir para casa e eu banco, eu fico, eu aguento, porque ele é forte e ele nunca desistiu do nosso Brasil. Mas podem ter certeza que a gente vai continuar nessa luta, porque a cada dia que passa, mais pessoas estão vendo como ele foi colocado onde ele está, com uma farsa, atropelando lei, rasgando a Constituição, julgado por seus inimigos. Mas hoje, o canhão começou a virar para outros alvos, como nós já avisávamos desde lá de trás que ia acontecer. Quando era com o Bolsonaro, Felipe, fechavam os olhos, incentivavam, publicavam essa falsa narrativa de tentativa de golpe, porque era para atacar o Bolsonaro e para prender o Bolsonaro. Mas enjaularam o meu pai.
atingiram esse objetivo. E agora começam a questionar os mesmos métodos que estão sendo usados para perseguir a própria imprensa. Continuam descumprindo a lei. E eu quero deixar uma coisa aqui muito clara: todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. E agora a própria imprensa virou alvo. E os mesmos métodos começam a ser questionados. Olha como é que Deus faz. Alguém há 4 meses imaginava que toda essa nojeira de Brasília estaria sendo exposta ao público. O Brasil hoje conhece as entranhas de como funciona o jogo do poder em Brasília. E o Bolsonaro está lá, mas não está abandonado, não está esquecido, está mais vivo do que nunca, porque todos nós vamos carregar esse sobrenome e essas bandeiras até a vitória, porque Deus vai abrir esse mar para a gente atravessar, e do outro lado a gente vai cantar junto o hino da vitória. E eu quero concluir agora perguntando a vocês: dá para comparar Lula e Bolsonaro? Um cara que foi o presidente do Brasil nos maiores escândalos de corrupção. Em 2003, no Mensalão, quem era o presidente da República? Em 2007, no Petrolão, quem era o presidente da República? Em 2023, o roubo dos aposentados do INSS, quem é o presidente da República? E eu quero falar para as pessoas que tentam me atacar, porque eu aprendi honestidade em casa. Eu sou filho de Bolsonaro, não sou filho do Lula, porque se fosse filho do Lula, eu agora ia estar sendo acusado de receber um mensalão de 300 mil reais de roubo dos aposentados do INSS, porque o filho do Lula agora é o acusado de estar lá na Europa, gastando o dinheiro do roubo dos nossos aposentados do INSS. Você que é aposentado, sabe esse dinheiro que está faltando agora para você comprar um arroz, um feijão, uma carne, para você comprar um presente para sua neta, para você levar sua família para passear no final de semana? O seu dinheiro aposentado do INSS pode estar na conta do filho do Lula lá na Suíça. É por isso que ninguém aguenta mais 4 anos de PT, e nós, o povo, vamos tirar essa corja de Brasília. E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei: pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente
subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro. Ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. Eu estou aqui de cima, olhando esse evento, escutando os nossos colegas, bravos guerreiros que hoje conseguem manter acesa essa chama que o Bolsonaro acendeu. E essa frase passando na minha cabeça: ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. Bolsonaro repetia isso inúmeras vezes, era ou não era? Isso que está acontecendo aqui hoje foi tudo o que eles tentaram impedir que acontecesse. Toda essa perseguição, prisão ilegal, todos esses inquéritos ilegais, tudo foi feito com um objetivo: para que você saísse da sua casa nunca mais com uma camiseta verde e amarela, para que você nunca mais fosse para as ruas em defesa do seu país, para que você ficasse com medo sentado no seu sofá. Hoje, dia 1º de março, mais uma vez, nós estamos passando um recado para esse pessoal, que ninguém aqui vai desistir, que nós não vamos abandonar as pessoas que estão presas, e que nós não vamos deixar de ser a voz do nosso presidente Bolsonaro. E daqui de cima eu estou vendo um boneco ali atrás, quem está aqui pode olhar, está um boneco bem grande, que é uma imagem do nosso presidente. E nessa imagem tem uma venda na boca dele, dizendo: falem por mim. E é isso que nós vamos fazer hoje, é isso que nós faremos de agora em diante, e é por isso que nós estamos vendo essa união aqui nesse 1º de março. Nós continuaremos a falar por Bolsonaro, e eu tenho certeza que se Bolsonaro estivesse aqui hoje, uma das coisas que ele falaria seria isso aqui, ó. Ou eu tô muito belo, ou é mau caratismo mesmo, ou os três. Primeiro, Lula é bandido. Eu não gosto de bandido. Lula é bandido. Eu não gosto de bandido. Lula é bandido. Eu não gosto de bandido. Mas, como ele não está aqui hoje, ele designou alguém para poder continuar sendo a sua voz. Ele escolheu uma pessoa para que possa continuar carregando a tocha do patriotismo que ele acendeu. Escolheu ou não escolheu? Eu acho que à altura desse momento, todo mundo já sabe quem ele escolheu. Brincadeiras à parte, Bolsonaro hoje escreveu uma carta. Foi hoje ou foi ontem, Flávio? A carta do Bolsonaro foi hoje ou foi ontem? A carta do Bolsonaro foi hoje. A carta. Na carta dele, ele deixou bem claro um pedido. Esse momento é o momento de pensar no Brasil. É o momento de pedir união. Eu sei que às vezes pode parecer meio difícil, porque na esquerda ninguém pensa. Então é fácil você unir um monte de zumbi ideológico. Na direita não. À direita nós temos pessoas que pensam por conta própria. Cada um de nós são pessoas que pensam conscientes da situação. Então às vezes pode ser que é mais difícil chegar a uma união. Mas hoje um recado muito forte está sendo dado. Hoje a direita está unida mais do que nunca para resgatar o nosso país. Hoje nós temos grandes nomes que foram erguidos nessa nação, que o Bolsonaro ajudou. No Brasil nós temos o Nicolas Ferreira, que é um guerreiro que nos enche de orgulho. É ou não é? Vem cá, Nicolas. Esse caboclo aqui, ó, que com um vídeo conseguiu baixar o preço dos celulares do Brasil inteiro. Esse cara aqui é um terror para a esquerda, e o trabalho dele é fundamental. Nós temos aqui em cima Flávio Bolsonaro, Nicolas. Nos Estados Unidos nós temos o nosso querido Eduardo Bolsonaro, que também faz um trabalho sensacional, é ou não é? Mas temos também cada um de vocês que decide fazer a sua parte, sair num domingo para poder lutar pelo nosso país. E eu digo para vocês, isso aqui
está sendo ou será transmitido pela imprensa tradicional. Sabe quem vai assistir isso aqui hoje? O nosso Bolsonaro. Lá de dentro, onde ele está sendo deixado, ele vai ver que o povo não desistiu. E eu tenho muito orgulho de poder fazer parte desse grupo de pessoas. E eu estou disposto a me sacrificar, custe o que custar. Essa semana, Nicolas, Silas, essa semana, descobri que o nosso querido Moraes me colocou em mais um inquérito. Palmas para mim, pessoal. Quer dizer que eu estou no caminho certo. Mais um inquérito. O ministro do STF, que não quer explicar um contrato de 130 milhões da esposa dele, decidiu que eu tenho que ficar em mais um inquérito. Eu não estou no caminho certo. Dias Toffoli, que agora se descobriu que é ministro, que é sócio oculto da Maritit, que recebia dinheiro do Vorcaro. Ele quer destruir o nosso país, vai julgar no meu inquérito. Então eu estou no caminho certo. Aí ontem, essa semana, nós tivemos aquela aberração, a coisa mais absurda que nós já vimos. Simplesmente o Gilmar Mendes decide proteger o querido amigo Dias Toffoli. Decide anular a quebra de sigilo da Maritit, num processo que já estava arquivado desde 2023. Tudo que eles querem é que nós sejamos mansos, Tomé. Parabéns, Tomé, pelo evento que você organizou aqui hoje. O senhor está de parabéns. Tudo que eles querem é que nós sejamos mansos. Mas eu vou dizer só uma coisa para concluir a minha fala. Acabou o tempo do medo. Esse ano é o ano da coragem. É o ano de ir para a luta. É o ano da gente lutar por aqueles que estão presos. É o ano de lutar pela Carla Zambelli, que está presa na Itália, pela Débora, pelo Bolsonaro, pelo Anderson Torres, Silvinei Vasquez e todos os outros que um dia saíram de casa com verde e amarelo e agora estão presos. Nós estamos livres e vamos lutar pela liberdade deles. Esse ano, não fique em casa, arregace as mangas, vamos para as ruas. O Brasil é nosso, não é do Moraes, não é do Lula, não é do Toffoli, não é do Gilmar, é nosso! E esse ano nós vamos resgatar essa nação. Obrigado a todos que vieram aqui hoje, que Deus nos abençoe. Obrigado a todos que compareceram, que organizaram essa manifestação. Orem por nós, mais do que fazer qualquer coisa, mais do que ir para as ruas, ore por cada um de nós que estamos na linha de frente. Que Deus abençoe essa nação. Um abraço. Nenhum deputado do PT assinou a CPMI da roubalheira dos aposentados. Nenhum político do PT assinou essa vergonha de Banco Master. Eu tenho mais uma notícia. O PT e seus puxadinhos impediram que mais de 40 ladrões que roubaram o povo aposentado fossem convocados. E eles dormiram no ponto. E o Lulinha vai ter que prestar contas dessa roubalheira. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para maior vergonha e abuso de poder de autoridade. Há quase 7 anos atrás, foi aberto um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição. Esse inquérito foi aberto para proteger ministros do STF que estavam enrolados. Quem comanda o inquérito? O ditador da toga, Alexandre
de Moraes. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. É uma vergonha, é um absurdo. Bloqueia redes, gente tem que ir embora do Brasil para não ser preso. E agora, preste atenção, povo brasileiro, a imoralidade, a indecência. A mulher de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Para fazer o quê? Nada! Ela já recebeu aproximadamente 50 milhões. Você sabe o que significa isso? Corrupção deslavada, compra do poder de Alexandre de Moraes. Agora, minha gente, o ministro que dá entrevistas, que persegue quem ele quer, bocudo, mete o pau em tudo, até hoje não veio a público para dar satisfação dessa imoralidade. Ele foi comprado, o seu poder foi comprado num contrato da mulher dele. Ela tem que ser convocada, o sigilo dela tem que ser quebrado. E tem mais um dado. Vocês já viram que quando Alexandre de Moraes comanda um inquérito, ele manda afastar imediatamente qualquer servidor? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tinham que estar afastados do STF. Não tem moral para julgar ninguém. Agora olha o absurdo. Uma desmoralização para o STF e uma desmoralização para o presidente do STF, ministro Fachin. O que é, pastor? Se teve quebra de sigilos de ministros, eu não concordo com quebra de sigilo de ninguém, e familiares, quem tem que abrir o inquérito é o presidente do STF. O que Alexandre de Moraes fez? Alexandre de Moraes usou o inquérito imoral e ilegal da fake news para intimidar os auditores da Receita Federal. Jamais ele tem autoridade para isso. Querendo saber quem vazou a informação do contrato. Eu vou falar uma piada que eu ouvi na internet. O camarada chega de surpresa em casa e vê que a mulher dele está com um amante na cama. Ao invés dele ver isso, ele vai ao porteiro do prédio para perguntar por que deixou o cara entrar. O Alexandre de Moraes desvia o foco da lama, querendo acuar os auditores da Receita Federal. Se Alexandre de Moraes continuar na frente disso, o STF está desmoralizado. Que país é esse, gente? Que país é esse?
onde um ministro está comprometido, toma a frente para perseguir, para tirar foco. Que país é esse? Senhor eminente presidente do STF, ministro Fachin, se o senhor não tomar a frente disso, o senhor está desmoralizado. É melhor vocês pedirem para sair do STF e deixar Alexandre de Moraes cometer seus crimes e seus absurdos. E sabe quem está falando aqui? Ele tomou meu passaporte, apreendeu meus cadernos teológicos, pensando que ia me intimidar e me calar. Está enganado. Eu não tenho medo de ditadores. Eu não tenho medo. Ministro Alexandre de Moraes, para me calar, vai ter que me botar na cadeia. E agora, o absurdo da manifestação de 6/4 aqui na Paulista, que eu disse que os comandantes militares eram frouxos pela prisão ilegal de Braga Neto. Sabe o que o procurador-geral fez? Eu não cito o nome do comandante do Exército. O comandante do Exército faz uma queixa contra mim. E adivinhe, ao invés de me mandar para a primeira instância, me manda para Alexandre de Moraes. Eu não tenho prerrogativa de função, eu não tenho foro no STF. Perseguição política vergonhosa. Mas eu vou terminar a minha palavra, porque nós vamos ouvir ainda o Nicolas e o Flávio. Eu queria deixar uma palavra aqui final para todos os brasileiros, para o meu amigo Jair Messias Bolsonaro, para as pessoas presas ilegalmente, para os que estão lá fora e não podem voltar. Há uma palavra na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, que Deus fala e que Jesus fala. E essa é a minha palavra para encerrar. Ânimo! Você sabe o que significa ânimo? O agente ativador do ser, que faz você lutar, acreditar, não desistir. Eu quero falar e quero que você repita após mim. Animal! Deixa eu falar do lado de cá. Animal! Povo brasileiro, não vamos desistir. Eu não posso terminar sem falar da minha fé. A Bíblia diz, no Salmo 89, versículo 14, o trono de Deus tem como base justiça e juízo. Eu declaro em nome de Jesus, haverá justiça e juízo contra esses homens maus e corruptos. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe essa nação maravilhosa que é o Brasil. Não desistam.